Boa noite, meus caros irmãos e irmãs. É uma satisfação nós estarmos aqui para falar desse tema, muito especial, principalmente pelo dia que nós estamos, Dia das Mães, um dia muito grato de falar sobre esse assunto da mãe do mundo, Ou pelo menos é assim que esse tema é entendido, que ele é mencionado dentro da literatura teosófica. Na verdade, nós vamos tratar dos diversos aspectos desse grande movimento, podemos dizer assim, que tem aspectos devocionais, tem aspectos históricos, aspectos cósmicos, aspectos relativos ao governo interno do mundo, e realmente tem, obviamente, ressonância na vida de cada um de nós, porque naturalmente que cada um de nós aqui teve, por mais desumano que possa ser, ou realmente não há como ser humano sem ter uma mãe. Mesmo que nós não a conheçamos, mesmo que ela tenha morrido numa tenra idade, mesmo que nós só tenhamos dela vagas lembranças, quer ela esteja viva atualmente, quer ela seja ativa ou omissa, mas cada um de nós tem uma mãe. E a mãe, obviamente, que é importante na formação física porque sem a mãe não há o ser físico, mas também na formação psicológica, moral, na educação. Cada um de nós é muito a imagem daquilo que a nossa mãe conseguiu nos transmitir, começando pela herança física, genética, depois passando pela formação moral, educacional, psicológica, Então dizem que uma palestra precisa começar com a sintonização do orador com os presentes, Então é muito fácil fazer isso, porque cada um de nós tem a sua mãe, e cada um de nós, num dia como hoje, tem que fazer um pensamento daquela pessoa que nos carregou 9 meses no seu útero, e depois por anos e anos nos criou, quer tenha sido a mãe biológica, quer tenha sido uma mãe de criação, mas sempre há essa figura da mãe. Então, se nós observarmos no estudo das religiões, nos estudos das culturas espirituais, essa figura da mãe sempre foi muito cultuada. E, lamentavelmente, com a secularização do mundo, muitas pessoas acham que isso é um assunto que não tem mais importância e realmente até ridicularizam, as pessoas que têm nas suas casas lá uma imagem de Nossa Senhora, ou então os egípcios lá com a sua Ísis, ou os indianos lá com a sua Devaki, ou aqueles que falam da mãe do Buda, que por sinal também era virgem, ou seja, há uma série de críticas porque as pessoas não entendem uma coisa que é muito importante. Esses cultos, na verdade, todo culto, ele é uma linguagem, ele é uma linguagem de comunicação. Então nós devemos entender que a linguagem não é a coisa em si. Então a palavra copo, ela não é o copo. Tanto é que se você for nos Estados Unidos, isso aqui chama cup, Se você for num outro local tem outro nome, mas efetivamente o copo está aqui na minha frente. Vou até tomar uma aguinha. Certo? Hoje em dia existe uma corrente na filosofia que ainda
lamentavelmente ainda não foi devidamente reconhecida, que é a corrente da linguística. O pensamento linguístico hoje ele domina as pesquisas de ponta na filosofia. E o que é linguística? Linguística não tem a ver com a estrutura da linguagem em si, não tem nada a ver com a estrutura gramatical, né? Na verdade, é uma constatação de que tudo que nós articulamos na nossa linguagem, ela existe no mundo dos arquétipos, no mundo das ideias. Então, quer nós chamemos esse copo de copo, ou chamemos ele de bacia, ou de balde, ou de cup, ou de calhambeque, o problema é que lá no mundo das ideias existe a ideia de que algo pode conter uma outra coisa, que pode haver um continente para um conteúdo. Então, o que esses linguistas percebem é que um chinês chama isso aí de poyin, e nós chamamos isso de copo, mas os dois estão se referindo a uma mesma ideia. E essa diversidade de linguagens, na verdade, é uma criatividade humana. Nós poderíamos aqui, nós, inventarmos uma linguagem, né? Como vários artistas com uma mente poderosa inventaram línguas, né? Para as suas novelas, para as suas histórias, né? Como Tolkien, que era um erudito das línguas, ele inventou toda uma série de línguas para depois ele descrever com essas línguas as suas histórias, né? Agora que foi filmado O Senhor dos Anéis, todo mundo fica encantado, mas O Senhor dos Anéis já era literariamente um sucesso, né? Já tinha vendido 80 milhões de livros, né? Isso aqui é verdade, né? 80 milhões de livros antes de ter sido filmado. E ele era um filólogo, ele era um estudioso, né? De línguas, então ele criou a própria língua para descrever os seus personagens e tudo mais. O que nós vamos falar aqui hoje também se refere a uma linguagem. São símbolos de uma linguagem. E a linguagem ativa coisas que estão dentro de nós. Certo? Não existe como você comunicar alguma coisa para a pessoa se essa coisa não estiver dentro de vocês. Então, a mãe do mundo, a Nossa Senhora, né? A Ísis, a Maria de Jesus, a mãe de Jesus, a nossa mãe, o aspecto feminino, ele está dentro de vocês. Não adianta nós imaginarmos que é a mãe de Jesus há 2000 anos atrás, ou que era a Ísis que os romanos adoravam nos seus templos, ou copiados já dos egípcios. Tal. Na verdade, o que nós vamos discutir aqui é um princípio cósmico que nós podemos dar o nome que a gente quiser para ele. Nós podemos chamar de Maria, podemos aqui na Sociedade Teosófica, o Leadbeater, Annie Besant, convencionou chamar isso da mãe do mundo. Até brinco com a Luciana, minha esposa, que ela quer ser a tia do mundo, né? Porque a mãe do mundo já está ocupada, o cara, né? Então ela quer ser a tia do mundo, mas isso é um assunto que atinge a cada um de nós. Não é uma coisa simplesmente histórica. Porque, como todo bom assunto, realmente, ele já é um assunto mitificado, ou seja, ele já não se refere mais a um fato, não se refere mais à história, ele não se refere mais à lenda, mas ele já é um mito. E o mito é uma verdade mais profunda do que um fato, do que uma história, do que uma lenda. Porque é uma coisa que está dentro de nós, então ele é descrito na forma mitológica. O mito assume uma série de figuras diferentes. E quais são as verdades que estão por trás disso? Quais são os arquétipos que estão, antes de nós chegarmos lá nos fatos, quais são os arquétipos que estão atrás aí? Primeiramente, é que nós vimos aqui naquela palestra dos princípios herméticos, né?
que existe um princípio de polaridade no universo. Ou seja, a manifestação, o universo manifestado, ele é polar. Ele tem princípios masculinos e femininos que dão uma série de manifestações diferentes. Então, o que está por trás desse mito da mãe do mundo é o aspecto feminino da manifestação. Ou seja, é aquele jeito de ser que, chegando aqui no mundo dos fatos, nós temos todo o gênero humano, que é o gênero feminino, que é o gênero que vai ser, né, genitor fisicamente das pessoas. Mas aqui onde nós estamos não é o mundo dos arquétipos. Aqui nós estamos no mundo dos tipos. Ou seja, cada um de nós é um ser humano, mas cada um de nós é um tipo de um grande arquétipo que está lá em cima, ou no mundo das ideias, né, como gostariam lá os platônicos, os neoplatônicos. Quer dizer, antes de nós existirmos aqui, o conceito existia lá em cima. Né? E quando nós vamos comunicar isso, nós vamos lançar mão de uma série de mitos, de histórias que vão corporificar. E veja bem, o mito ele visa descrever uma verdade tão profunda que realmente ele não pode ser descrito como uma notícia de jornal. Você não pode colocar na primeira página do New York Post, ou da Folha de São Paulo, ou do Estado de São Paulo, assim: o Espírito Uno se manifesta e penetra, desce na matéria. A pessoa abre o jornal de manhã assim, né? Ou como nós estávamos lá numa escola de verão, há décadas atrás, né? Tinha uma manchete assim, né? Acidente com Uno mata 4. O teosofista, quando ele vê essa manchete, ele fala assim, né? Acidente com Uno mata 4. Porque Uno é, né? Vocês imaginam o que é isso? Quem tá enfronhado com doutrina secreta, né? Onde ela fala do Uno, né? Da causa primordial. Mas era que um Fiat Uno bateu no outro e matou 4 pessoas. Então, vejam bem como é que não pode ser descrito como manchete de jornal. Quer dizer, a manifestação do Uno aqui na matéria não vai ser manchete de jornal nunca. Aliás, não pode ser manchete, porque a manchete no dia seguinte já tem outra, a pessoa esquece. Quem é que lembra aqui o que foi a manchete no jornal há uma semana atrás, há 30 dias atrás, há 50 anos atrás? A gente não lembra, porque esses fatos não significam nada. Agora, o que é real aí é que aquilo que era uno, o espírito imanifestado, ele vem para a matéria, ele vem para a manifestação. E aí ele encontra o quê? A matéria primordial. E essa matéria primordial, quer dizer, era uma coisa que era una. Quando ele vai se manifestar, ele cria a polaridade. Ele sai da unidade, é o número 1, né? Ele vem para o número 2. Então o número 2 é a dualidade, a polaridade. Então esse primeiro polo é exatamente o aspecto feminino. Então, aquela nossa querida escritura judaica que tenta, né, muito, né, poeticamente descrever isso, né, descreve assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Aí a pessoa se imagina lá, né, Deus olhando um abismo e lá embaixo as águas. Aí já começou, é um mito já. Porque essas águas, elas representam o quê? Uma matéria sem modificações, uma matéria totalmente uniforme, sobre qual o Espírito de Deus pairava. Então, esse é uma coisa tão mítica que realmente não dá, isso não dá para ser a manchete. Então, na primeira edição do Jornal do Éden, né, que é no dia seguinte da criação, sai lá a primeira manchete, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Só nesse dia que podia ter essa manchete. Porque depois já tinha virado mito. Porque a própria descrição já não é.
Então aí o que acontece? Né? Você forma os dois polos, o positivo e o negativo. A descida desse primeiro aspecto masculino no segundo feminino é uma coisa que se repete indefinidamente em todos os níveis da criação, né? Simplesmente por ressonância, por repetição, por ritmo, por oscilação. Todos aqueles princípios herméticos que nós vimos aqui, eles reproduzem isso. Por exemplo, quando um espermatozoide se encontra com o gameta feminino, é isso. Só que em vez de ser Deus pairando sobre as águas do abismo, é o um encontrando com dois que vão formar o três. Que é também outro mito, né? Que não é o mito de hoje que nós vamos discutir, mas a formação do três é um outro mito aí, muito poderoso. O filho, né? Que todas as trindades do passado eram pai, mãe e filho. Só, infelizmente, a trindade cristã é que inventou esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, que as mulheres ficam assim, mas onde é que estão as mulheres aí? Cadê as mulheres da trindade? Se era pai e mãe. Porque a mãe é exatamente aquele segundo aspecto, que é o aspecto mãe, que vai permitir o nascimento do filho. Né? Então vejam bem, meus caros amigos, o que nós estamos querendo comunicar aqui hoje, e que chega à personificação de objetos, né? As verdadeiras latrias ou adorações, quando, por exemplo, você pega as virgens negras, por exemplo. A virgem negra, ela representa exatamente isso, aquela matéria primordial aonde o espírito penetra. Por isso que existem essas Nossas Senhoras negras, né? Que nenhum teólogo sério vai querer explicar por que ela é negra, né? Mesmo em países lá onde não tem ninguém negro, lá não dá para falar que aquela Nossa Senhora é africana, não tem nada a ver com isso, não é com problema de cor da pele. Aquelas Nossas Senhoras, aquelas estátuas negras, elas representam a matrix, né? A primeira matriz material, ou como a linguagem da doutrina secreta diz, né, que tem termos maravilhosos, a mula prakriti. Né? Vejam bem, mula prakriti quer dizer matéria, mas a mula prakriti é a matéria primordial, porque prakriti é essa matéria que nós estamos aqui. E o primordial é o quê? O espírito ou purusha. É claro que eu não quero falar só teosofês para vocês, porque eu poderia falar e ia ficar uma palestra enigmática, né? Se nós falarmos que Purusha penetra mula prakriti através de forrates, já começa a entrar num teosofês, né? Bastante enigmático, né? Que quem não passou por aqueles 18 mil verbetes do glossário teosófico, né? E não os estudou detidamente, fica com dificuldades, né? Então veja bem, o que está por trás disso é isso, a descida do espírito na matéria. E nós também somos exatamente isso, nós somos um espírito que veio até a matéria. E nós viemos até a matéria através das nossas mães. Certo? Se não houvesse a concorrência, né? Se nós não tivéssemos vampirizado as nossas mães e retirado dela a nossa matéria física, astral, mental, nós não existiríamos aqui hoje. Porque foi ela que nos proveio essa energia. E numa escala um pouquinho maior, né? Planetariamente falando também. Se nós não estivéssemos tirando coisas desse planeta, nós também não existiríamos. A matéria, a mater, né? A mãe terra que nos dá a substância que nós roubamos dela diariamente, né? Para poder constituir o nosso corpo. Da mesma forma como nós pegamos a energia do nosso pai, que é o Sol, dele é
quando nós nos alimentamos, nós temos ali o consumo do grande milagre que é a fotossíntese, sem a qual nós não existiríamos. Porque quem faz realmente o milagre são as plantas, que transformam aqueles fótons que vêm do Sol, convertem aquilo numa molécula química e armazenam aquela energia, e quando nós consumimos, nós revertemos aquela molécula em energia que permite nós vivermos fisicamente. Então é essa a verdade que está por trás aí. O que vai advir daí são todos os mitos que tentam descrever isso de uma maneira alegórica, né? E aí a alegoria cada um pinta do jeito que quiser o quadro, né? Mas o fato é que o nosso espírito vem para a matéria. Isso aconteceu no começo do universo. Isso aconteceu quando o nosso sistema solar criou o primeiro anel, não passarás. O Tolkien deve ter lido isso em algum lugar, né? O primeiro anel, né? Ou seja, quando o Deus solar delimitou um círculo no espaço, ele disse: aqui será o meu sistema. E ali ele infundiu o seu pensamento, ele criou os níveis materiais que permitiram que esse sistema solar acontecesse, né? E quando nós também, por correspondência, porque assim lá em cima é aqui embaixo é como lá em cima, quando a gente vai se manifestar também, a gente vem para uma célula que é o óvulo fecundado pelo espermatozoide, e nós entramos naquela célula, e é dali que, por multiplicação, pelo uso do ritmo, e é interessante saber que aquela célula, aquela primeira célula, ela está aqui, a gente conosco ainda. O ser humano, ele se desenvolve a partir da cabeça. É formado primeiro a cabeça e depois o corpo, o tronco sai dali. Então aquele espermatozoide do nosso pai e tal, ele não se perdeu na história, né? O óvulo a gente ainda pensa nele, mas o espermatozoide, aquele óvulo que se uniram, né? Ainda bem que isso aqui não está gravando no áudio aqui, né? Mas eles se uniram, ele está aqui no centro da nossa cabeça. Porque nós formamos esse cérebro primeiro e depois o corpo. Basta estudar a embriologia que vocês vão descobrir exatamente isso, como que nós nascemos, né? Mas o ser humano não é, obviamente, um ser material só. Nós temos o nosso lado psicológico, que é tão ou mais importante do que esse lado físico. Então, esse assunto, que é um assunto cósmico, também virou um assunto material, religioso, né? Por isso que, né, nas religiões é comum, existem mais de 30 histórias desse tipo, se vocês forem investigar, que falam de salvadores do mundo que nasceram de uma virgem. É uma coisa muito estranha isso, né? Como é que pode tanta gente assim ter nascido de virgem, né? Inclusive, obviamente que para nós que estamos numa cultura judaico-cristã, principalmente cristã, é ubíqua essa história de Maria, né? Que Maria foi visitada pelo, né, arcanjo, e aí ela informou para ela: você vai dar a luz, né, ao Salvador, e ele vai se chamar Emmanuel, né? Não sei por que depois colocaram Jesus, mas vai se chamar Emmanuel, né? E você vai ter que segurar as pontas aí, né? Porque ela já estava na fase inicial do casamento, e José não gostou nada da história, porque ela ficou grávida sem a direta concorrência dele. Eu ia trazer aqui até o livro do Leadbeater, para dizer que sou eu que estou falando. Naturalmente que essa história não é real. Isso é um mito, né? É como
os judeus contam a história cósmica do espírito vindo até a matéria. Né? Porque nós temos que lembrar que Jesus e toda aquela patota, toda aquela turma de discípulos dele, de apóstolos, eram todos judeus. O cristianismo era uma seita judaica. Né? Podemos dizer que Jesus era um reformador do judaísmo. Por que que isso depois virou uma outra religião? Já aí são outros 500 mil réis. Né? Ou nós vemos a história do Buda, que a sua mãe também ela sonha com, né, um elefante que vem com a sua presa e crava aqui no seu flanco e ela fica grávida do Buda. Obviamente que é outra maneira de contar esse mito. Né? Então aí as pessoas, os religiosos que não estão muito esclarecidos que aquilo é uma linguagem, ficam confundindo história com mito. Né? É a pior bobagem pior erro de interpretação de texto com quem mexe com religião é confundir mito com realidade. Né? O fato de Jesus ter existido, o fato da mãe dele ter existido, não confirmam, e não confirmam menos porque hoje, dentro dos dogmas católicos, a Imaculada Concepção se estende à própria concepção de Maria. Porque o pai e a mãe de Maria, que eram Joaquim e Ana, que não conseguiam ter um filho, foram ao templo, né, judaico e disseram o seguinte: olha, se a Ana ficar grávida, nós vamos dedicar essa criança ao templo. E aí é que vem o nascimento de Maria. Então o catolicismo hoje estende a Imaculada Concepção à própria Maria. Então Maria já seria também imaculada. E aí ela dá também nascimento imaculado a Jesus. O que está querendo se dizer aí? Que a matéria, meus amigos, essa coisa que nós estamos aqui, ela é realmente uma matriz sempre virgem. Sempre virgem. Virgem forever, nós podemos dizer assim. Né? Porque nós fazemos o que nós queremos com ela. Se a matéria tivesse alguma intenção própria, ela estaria fazendo o que ela quer. Nós estamos fazendo da matéria o que nós queremos. Esse prédio aqui não existe aqui no universo. Né? Nós entortamos esses tijolos, essa massa, esses ferros. Nós fizemos essas roupas que nós vestimos. Vocês acham que essa roupa, tá meio esquisita essa minha roupa aqui, né? Que isso ia acontecer no universo desse jeito? Isso aqui não existe no universo. Nós é que, com o nosso espírito, nós modificamos essa matéria. Essa matéria, ela faz o que o nosso espírito quiser. Porque ela não tem vontade própria. Ela é algo que pode ser moldada. Né? Só que, lamentavelmente, as pessoas da religião ficam lá se prendendo numa interpretação literal que não alcança realmente realmente a profundidade daquilo que precisa ser compreendido, a coisa universal. Então, o que interessa e que realmente não aconteceu, não é que Jesus nasceu através de uma virgem, mas sim que a matéria pode ser moldada infinitamente pelo nosso espírito, e a matéria permanece sempre virgem, sempre vai ser objeto de transformações pelo nosso espírito. Isso é que é importante de nós compreendermos. Né? Porque realmente não tem sentido nenhum discutir isso. Inclusive a teologia se perdeu em discussões que eu pessoalmente julgo ridículas, né? Depois começar a discutir se Jesus era humano, se ele era realmente, né, divino. Aí começaram a discutir se ele era meio humano, meio divino. Aí aqueles concílios foram e decidiram que ele era só divino e que ele era o próprio Deus
né? Então que ele nunca foi humano. Além dele ter nascido de uma virgem, ele nunca foi humano. Aquilo na verdade era Deus encarnado, né? E depois, bem mais depois, também promoveram a Nossa Senhora também ao nível divino, que ela também teria sido arrebatada, teria ascendido, que hoje também ela está lá nas alturas, né? Então vejam bem, a religião aí comeu tanta bola que fica difícil a gente tentar salvar alguma racionalidade nisso. Porque o fato que está por trás disso tudo, e que eu já falei da outra palestra, é que cada um de nós é um grande conjunto de crenças ambulantes, né? Então veja bem, se fosse um egípcio, ele teria um mito muito mais sofisticado. O mito de Ísis é muitas milhões de vezes mais complicado do que o mito da Virgem Maria. Porque Ísis realmente no Egito além era a própria deusa dos mistérios. Tanto é que Blavatsky colocou num dos seus primeiros livros, né, em vários volumes, o nome de Ísis sem véu, porque Ísis seria a própria progenitora dos mistérios ou das coisas ocultas. Porque realmente tudo que está no universo já está aqui na matéria. Toda a sabedoria já está aqui. A sabedoria está dentro de nós. Mas nós temos uma ideia meio errada que nós vamos ir numa escola, né, numa sociedade, numa loja assim, assado e tal, e que alguém vai ensinar alguma coisa para nós. Se nós fôssemos até na raiz do termo, né, educar, vem de educare, que quer dizer fazer andar para fora, ou fazer sair. Educar é fazer sair alguma coisa. Então se é fazer sair, não é fazer entrar. Veja bem, as pessoas têm uma ideia errada de que educar é pegar um monte de conhecimento, abrir a boca da pessoa, pôr um funil e você joga lá um monte de coisa lá dentro e a pessoa passa a ser uma pessoa educada, né? Então aí teria que ser um outro, teria que ser uma pessoa entupida, né? Porque assim, você vai entupindo a pessoa, né? Mais claro com essa coisa era o Sócrates, né, que falava da maiêutica, né? O negócio é você conversar com a pessoa até que ela lembre da sabedoria que ela tem, porque a sabedoria já está dentro de nós, porque a sabedoria já está na própria matéria. Ela já foi penetrada pelo Espírito. Nós somos um Espírito que já está aqui na matéria, né? E aí que tem aquelas famosas passagens bíblicas que dizem assim, que Jesus chega para os judeus e fala assim: vós sois deuses, mas havei-vos esquecido disso. Fala, querido. Então, esse negócio de educar, tem uma frase que pode ser útil para a sua valer. Sim. Quer dizer assim, que educar não é ensinar alguma coisa para a pessoa, não é esse movimento. É o movimento que você sabe que a pessoa se educou quando ela age. É a ação dela que mostra que ela se educou. Que ela tem esse movimento, né? O educar é do eduzir, né? Eduzir, que é tirar. Né? Tirar. Tem até o pedagogo aí presente aí que não vai... Os pedagogos eles falam, que às vezes você tem que criar um desequilíbrio, um conflito, que aí surge a necessidade de você tirar de dentro a resposta que você precisa. Não é Isso. você dar tá certo, é isso que você falou. Você Então. não coloca na matéria algo que vem de dentro dele. Isso, Então, quando... a personalidade daqueles. Você vê como é que muitas pessoas estão perdidas quando elas acham que tem que, por exemplo, que as religiões, que a educação, que as escolas, né, que a pessoa tem que ser educada, ideologizada, o que ela tem que ser. Na verdade não é nada disso. Cada um de nós precisa olhar esses mitos e tentar provocar em si esse processo de educação, ou seja, de nós é que tem que vir alguma coisa.
Porque nós reagimos, agora existe obviamente a informação. A informação existe. Aliás, hoje nós estamos num dilúvio de informações completo e absoluto. De vez em quando eu me pego ligado em 4, 5 coisas assim ao mesmo tempo. Dois computadores, televisão, rádio, um monte de revista do lado. É um dilúvio absoluto de informações. Eu falo assim, aonde que eu estou aqui? E eu também estou provocando esse dilúvio, que eu estou fazendo página na internet, botando rádio na internet, né? O Salvador fica lá, né, no serviço ouvindo lá a Esotérica FM, né? É um dilúvio de informação completo, né? Só que vocês podem prestar atenção, o mundo está bem mais burro hoje do que era antigamente. Porque muita informação não quer dizer nada. O que interessa é se está havendo processamento dessa informação. Ou se está havendo esse movimento de dentro para fora. Porque é melhor você ler um artigo de jornal e ficar uma semana matusquelando aquele artigo, do que você ler umas 50 mil páginas na internet, né? Do que você ver não sei quantos mil programas de televisão e você não ter processamento nenhum, porque a informação está pelo ouvido, e você vai e tal, e não processa nada. Nós vemos que não estão havendo ideologias novas, não estão tendo filosofias novas, não está tendo movimento, né? O Ismael que mexe mais com jovens. Os jovens hoje, eles adoram coisas antigas, década de 70, década de 60. Uma hora bota calça boca de sino, outra é a calça apertada, não sei o quê, porque eles estão olhando para trás. Né? Eles estão grudados lá nos computadores, lá nos MSN da vida, lá, trocando um monte de mensagem, estão até distorcendo um pouco a linguagem lá, né? Você é só VC e tal, não sei o que, acento é com H, não sei o que, se comunicam lá numa super velocidade, mas não está havendo esse processamento. Tanto é que está tão burra a humanidade hoje que a gente vê que o que está crescendo hoje é o fundamentalismo. Lamentavelmente, fundamentalismo ideológico e religioso. Por quê? A gente vê essa quantidade, eu já mencionei da outra vez, essa quantidade de gente se explodindo com dinamite lá no Oriente. Né? Isso é uma coisa absurda. A gente vê, por exemplo, quais são as religiões que estão crescendo na América Latina. São aquelas religiões fundamentalistas. Aquelas que, ao invés de libertar as pessoas, elas estão prendendo as pessoas em amarras teológicas, em interpretações, inclusive tentando fazer interpretações materialistas. Não é? Tentando dizer para a pessoa que se ela não tem dinheiro no bolso, que ela não é religiosa. Vocês vão ver até que ponto que pode chegar o absurdo, né? Teologia, né? Entre aspas, né? Várias aspas, né? Teologia da prosperidade, neopentecostalismo. Os nossos doutores aqui da PUC, que agora tem a cadeira de ciência da religião, tem que ser uma ciência mesmo para analisar isso. Né? É uma biodiversidade religiosa. Eles estão verificando o quê? Que as pessoas estão migrando de uma religião para outra. Então vejam bem, vamos fechar um pouco mais esse assunto. Né? Então vejam bem, quando a gente vai falar, o que tem de mais real? Porque aqui na Sociedade Teosófica nós damos um lance a mais. Né? Realmente, efetivamente, falando de Jesus especificamente, já que nós temos essa linhagem cristã, efetivamente o Mestre Jesus nasceu de uma mãe muito especial. Realmente não é uma mulher qualquer que pode dar luz a uma pessoa que vai ser um mestre. Comenta-se, né? Lady Bitter escreveu sobre isso, Blavatsky falou alguma coisa, Anibesa, que essa mulher, essa mãe que deu à luz fisicamente, com o concurso, né, de um homem, não houve nada virginal ali. Foi uma coisa normal. Era realmente uma pessoa muito especial. Né? Ela era conhecida como mãe de iniciados. Ela fez isso durante várias encarnações. Né? E aí nós não sabemos quando que esse conhecimento se une, quanto que os católicos têm de noção disso, né?
porque se diz que por volta do século IV, essa grande mulher que ela escolheu também nascer toda a vida, né? Você vê que ela é uma santa mesmo, né? Toda a vida ela nascia santa para parir um mestre, um iniciado, porque ela realmente era uma pessoa muito pura. Então, por volta do século IV, ela atingiu o grau de adepto, ou seja, o grau de mestre. Porque a gente vê falar de muito mestre homem, barbudo, né? Para quem sabe um dia até a minha cresce, né? Mas né? Então o Salvador até já tem, né? Ele perdeu o cabelo e a barba cresceu. Mas a gente vê falar muito de mestre homem, mas tem as mestras, as mulheres. Tá? Não tem, eu não sei por que isso não é divulgado, mas tem as mulheres mestras de sabedoria. E essa é realmente uma das mais destacadas. Ela hoje é uma mestra de sabedoria. Né? Aquela que foi Maria, nem sabemos se o nome dela realmente foi esse. Porque a história de Jesus aconteceu antes do que a história conta. Mas ela hoje é um mestre. Quando a pessoa atinge o adeptado, abrem-se a essa pessoa 7 possibilidades. 7 possibilidades. E ela tomou, né, uma dessas possibilidades. Uma dessas possibilidades é entrar para o reino angélico. Vejam bem, e foi essa a opção que ela fez. Ela se transformou num deva, obviamente que de um alto nível, né? Então a Nossa Senhora se transformou num Dayan Chohan, que quer dizer o quê? Um senhor da luz, uma senhora da sabedoria. E também temos que convir o seguinte: nos planos invisíveis, essa questão da polaridade não existe como na matéria. Aqui na matéria que nós temos essa questão de corpo masculino e corpo feminino. No astral, no mental, no búdico, naqueles planos lá, a função feminina e masculina é uma questão de postura, né? Por isso que aquela expressão que nós usamos lá, está discutindo o sexo dos anjos, né? O anjo ele pode ter o sexo que ele quer, dependendo da preferência que ele tem. Se ele prefere trabalhar do ponto de vista da negativo, ou seja, mais passivo, ele passa a ser um deve. Se ele prefere ser mais ativo, mais energético, ele é um deva. Ou seja, o deva pode ser deve ou deva, ou anjo e anja, se ele assim quiser. Então vejam bem que a discussão do sexo dos anjos não é tão infrutífera assim. Ela pode até ser discutida, por mais incrível que pareça. Então ela assumiu, e vejam só, existem inúmeros mestres de sabedoria que entraram para essa linhagem dos anjos. E aí que nós chegamos naquele primeiro aspecto que eu falei, aspectos devocionais. Porque devoção, que é uma coisa que está muito demodê hoje em dia, né? Porque as pessoas estão muito racionalistas hoje, que é preto no branco e uma em cima da outra, e olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, a lei de Talião está valendo mais que tudo, porque a relação de devoção é uma relação de amor. As relações de amor só podem ser de 3 tipos, viu? O parzinho aí, o casalzinho aí, vamos prestar atenção aqui. Até porque vocês têm umas relações assim, né? Vejam bem, quando nós temos uma pessoa que nós temos como nosso igual, e nós temos amor pelo outro, nós temos essa pessoa como amigo, é uma amizade. É uma relação de amor, né? De amizade. Quando nós julgamos que a pessoa está abaixo de nós, está precisando de alguma coisa, está na pior tal, é uma relação de cima para baixo, então é uma compaixão. Então, o cara está desempregado, eu preciso lá dar uma força. Você está tendo uma compaixão pelo outro. O cara precisa ser ajudado, vou lá dar uma força. Tal. É uma relação de compaixão. Agora, quando nós julgamos que alguém está acima de nós, ou quando alguém ou algo, também, né? Porque é algo, né? A pessoa pode ser o que for, né? Lá em cima, um mestre, um santo, né? Tem pessoas que conseguem pôr lá em cima uma ideia, um aforisma, tal. Mas o que acontece? Isso também é uma linguagem, meus amigos. É uma linguagem, porque se a pessoa dizer assim, sei lá, vamos falar uma coisa bem absurda, o super-homem
é uma coisa que eu julgo superior. Aí a pessoa vai para casa e fica pensando assim, ai, que coisa maravilhosa, né? Se eu fosse o super-homem. Então, veja bem, isso ele está mandando um amor, só que esse amor está ativando nele esse amor. É uma coisa que está dentro de nós. O super-homem não existe. Tá? Como pode não existir também aquela figura religiosa, mitologizada de um Jesus, né? De um Deus barbudo, lá de barba branca, lá sentado nas nuvens. Aquilo efetivamente não existe. Né? Mas a pessoa pode ter uma devoção, porque quem vai ter a devoção somos nós. Nós é que vamos ativar um amor em nós e vamos mandar isso para algum lugar. Porque tudo que nós fazemos são vibrações. É muito melhor você vibrar para um amigo, né, que está aqui no tete a tete com você. Mas a devoção é voltada lá para cima. Né? Então veja bem, meus amigos, essa figura que foi Nossa Senhora, ela, pelo fato dela ter entrado para o reino angélico e haverem outras mulheres que já tinham entrado nessa linha, ela recebe sim essa devoção que as pessoas mandam. Elas, na verdade, o anjo, a diferença do anjo para nós é que nós entortamos a matéria, nós mexemos com o material, porque nós estamos aqui na terceira dimensão. O anjo mexe com energias. O que o anjo modela são energias. E essa devoção que é mandada para os anjos é uma coisa tão real quanto é a matéria para nós. Então as energias devocionais, as vibrações de amor que são mandadas para Nossa Senhora, para Ísis, para Devac, para Nossa Senhora da Quiropita, lá não sei da onde lá, que cada bairro que você vai aí tem uma Nossa Senhora, porque a pessoa viu alguma coisa, aí vai Nossa Senhora aqui de Santana, né? Santana já é dedicado, porque é Santa Ana que foi a mãe de Maria. Vejam bem como é que isso é universal, né? Pelo menos aqui. Vejam bem, quando nós geramos uma energia, essa energia vai para algum lugar. É óbvio que efetivamente essa energia fica mais conosco. Mas com certeza as pessoas que, por exemplo, têm uma imagem de Nossa Senhora e efetivamente vão ali orar, vão pedir alguma coisa, porque, né, infelizmente o ser humano é assim, ele acha que alguém vai atender alguma coisa, vai pedir emprego, vai pedir não sei o que e tal. É óbvio que a Nossa Senhora não pode atender isso. Mas e vejam bem, a ação e reação tem que existir nesse nível também. Se você manda amor para alguém ou para alguma coisa, é uma bolinha que você está jogando. Essa bolinha vai lá, bate e volta. Não é? Então por isso que nós temos que escolher muito bem para onde que nós mandamos a nossa devoção. Porque mandar uma devoção para o super-homem, para o speed racer, para o homem de ferro, pro sei lá o que, aí está mal direcionado, entendeu? Está mal direcionado. Por exemplo, quando eu estava aqui meditando aqui, para mim é muito efetiva essa figura da Nossa Senhora, me veio muito forte, até esqueci uma parte aí do mantra aí da unidade, comi até uma frase assim, porque ficou um negócio na minha mente muito forte. Eu descobri esse lado devocional dentro de mim, apesar de ser muito racional, descobri. E hoje eu uso muito isso. Quando eu estou no altar fazendo uma missa, é uma atitude totalmente devocional de mandar energias. E essa mestra que é a Nossa Senhora, né, ela trabalha em todos os raios, né, mas ela tem um trabalho muito específico. Ela se preocupa muito com todas as mulheres aqui do plano físico. E ela realmente, efetivamente, manda hostes angélicas para acompanhar as mulheres durante a sua gravidez. São momentos que as mulheres estão acompanhadas por anjos, por seres, espíritos da natureza, que estão ali ajudando a formação do feto do seu ponto de vista espiritual. Porque físico aquilo tem um automatismo, né? Mas espiritualmente ela tem. E o Geoffrey Rhodes ainda foi mais específico, porque veja bem, quando a gente fala de um anjo ou de uma hóstia angélica, a gente nunca enxerga exatamente aonde que isso está. Não é?
Tem muita gente que chama lá o arcanjo Gabriel, Rafael e tal. O Sr. Geoffrey Rhodes, ele tem um texto muito interessante que está no diário dele, que ele disse o seguinte, que essa mestra, ela está ancorada, está parada num determinado local físico do planeta. Segundo ele, ela está com, obviamente vocês imaginam o corpo, o tamanho da aura que essa mestra já tem, que é de dezenas e dezenas de metros. Ela está ancorada num monte lá no Tibete, que fica algumas poucas dezenas de quilômetros do Himalaia, né, do Everest, num monte chamado Kunchinjunga. Deus queira que os chineses não façam nada lá com aquele monte. Ela está simplesmente lá, como todos os anjos escolhem certas montanhas tal para ficarem efetivamente. E a imagem que ela tem para o clarividente é exatamente aquela imagem que as pessoas tentam descrever Iemanjá, ou a Nossa Senhora, não sei da onde e tal, que é aparentemente uma imagem feminina. Inclusive Nicholas Roerich, né, que foi um teósofo, uma pessoa que se dedicou a pintar essas montanhas e tudo mais, existe uma imagem que ele também foi lá, e ele tinha uma certa clarividência, ele pintou mais ou menos como seria. E a consciência dela, obviamente, que é planetária. Ou seja, os mestres têm essa vantagem, eles têm uma recepção, uma transmissão planetária. Então, essas devoções que são dirigidas a Kuan Yin, a Nossa Senhora, a Isis, seja lá onde for, que tem a ver com esse aspecto feminino, vão parar lá nessa Nossa Senhora e ela efetivamente responde. Há uma troca energética nesses níveis, né? Então, nós não podemos realmente dar essa pecha de ignorante para a pessoa que tem uma imagem em casa e efetivamente reza para aquela imagem. Porque o problema não está na imagem, mas sim é na devoção que a pessoa tem, que são energias emocionais que nós podemos irradiar. É óbvio que ao invés de ficar só rezando para Nossa Senhora, nós também podemos jogar uma boa vibração para as pessoas, né? O Sr. Edibita diz isso, né? Que muitas pessoas vinham a ele pedir, olha, um dia tal eu vou fazer uma cirurgia, faça uma boa vibração, né? Precisa dar aí o dia aí da sua cirurgia, né? Faça uma boa vibração para aquela pessoa que vai fazer a cirurgia. Realmente, você manda, alguma coisa vai e alguma coisa realmente, efetivamente ajuda a pessoa, né? Preces realmente. Por exemplo, na Igreja Católica Liberal, a gente tem a prática de colocar o nome da pessoa e falar durante a missa, porque o nome é a fórmula mágica da pessoa. Quando você está no astral e você está perdido, né? Dica aí quando vocês tiverem aquele sonho muito comprido, né? Aquele sonho que não acaba nunca, né? Vocês concluam que vocês passaram dessa para melhor, né? Então, se vocês quiserem achar uma pessoa, pensem intensamente no nome dessas pessoas, que vocês se deslocam no astral até onde essa pessoa está. Quer ela esteja aqui ou esteja no Japão, você procura a pessoa, você sintoniza a pessoa pelo nome, né? Por isso que nós não devemos fazer essa prática nefasta de rogar praga para nome de ninguém, porque efetivamente esse negócio ruim vai mesmo para a pessoa, entendeu? Temos é que jogar bênçãos. Nós achamos que determinado político, determinado presidente, alguma coisa não presta. Não adianta jogar praga para eles, tem que jogar bênção. Ô presidente, pelo amor de Deus, vê se melhora, né? Ai, que Deus proteja essa alma aí e tal. Você tem que abençoar, porque veja bem, se você joga uma maldição, isso aí alguma coisa vai. Porque na verdade nós não estamos pondo muita força nisso. E tem um detalhe também, as energias espirituais, a energia do amor, porque o amor é a grande energia da união das coisas, né, que une. Então é uma energia altamente, tem uma vibração muito rápida. Então ela trafega numa frequência muito maior do que essas pequenas maldições que nós jogamos, né?
A pessoa bate o pé na mesa assim, já xinga o prefeito, esse caçado é responsável por essa mesa que está na minha frente. Isso aí não tem força nenhuma. Agora, se a pessoa senta para fazer uma prece, uma oração, e começa a pensar lá naquele santo, naquela santa, pode ser a santa que for, a Rita de Cássia, pode ser a Nossa Senhora dos Três Passos Fundo, lá não sei da onde. Mas a pessoa está gerando um amor, uma devoção em si, então ela vai arremessar essa frequência no astral e vai atingir alguma coisa. Quem vai ser mais afetado mesmo é a própria pessoa, porque ela fica com um estado alterado, né? Então, realmente essa linguagem devocional funciona e, efetivamente, essa nossa... Por exemplo, nós temos aqui na nossa cidade, temos o privilégio aqui, inclusive quando eu estava vindo com o Ismael para cá, nós divisamos lá essa montanha maravilhosa que nós temos aqui, que é o Pico do Jaraguá. Aqui tem simplesmente o anjo que rege o Brasil. É o arcanjo que reja o Brasil inteiro, está aqui ao lado da nossa cidade. Inclusive essa nossa loja aqui não se chama São Paulo por acaso, não é porque nós estamos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a loja se chama São Paulo. Mas sim porque São Paulo é realmente a capital que emana ainda a espiritualidade do Brasil. Esse anjo está ancorado aqui nesse pico do Jaraguá, nessa montanha. Se nós fôssemos um pouquinho conscientes disso, nós mandaríamos uma certa devoção para ele, porque vários clarividentes aqui da Sociedade Teosófica, quando chegaram aqui em São Paulo, olharam lá para aquele lado lá e sentiram a grandiosidade desse anjo. Foi ele que conduziu esses bandeirantes aí pelo interior do nosso estado, depois colonizando todo o nosso território nacional, né? Ou seja, nós aqui não... Esse anjo, ele realmente tem preocupações muito genéricas conosco, né? Porque ele está num outro reino, ele está num reino super-humano, no reino dos anjos. Nós estamos aqui no reino humano. Agora veja bem, nós podemos jogar para ele a nossa devoção, e ele pode jogar para nós a sua compaixão. Agora eu não estou recomendando para vocês se tornarem, né, como tem a mariolatria, né, ou seja, aqueles que são idólatras de Maria. Não estou recomendando para vocês serem idólatras desse nosso anjo, mas sim que vocês despertem dentro de vocês esse aspecto, né? E percebam que a matéria, esse lado feminino da existência, ele tem uma sabedoria aí dentro, né? Que nós estamos aqui na matéria por função da sabedoria que entra nessa matéria. E nós temos que nos tornar mestres dessa matéria. Então, a mãe do mundo, que se preocupa com a maternidade, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente percebe que a humanidade não compreende. A humanidade acha que a maternidade é um fardo, é um estorvo, né? Lamentavelmente as mulheres hoje com um pensamento materialista pensam que aquilo ali vai atrapalhar minha carreira profissional, né? As firmas não querem mais mulher grávida. Isso é uma ignorância tão profunda, porque é como o ser humano não reconhecer, né, os meios através do qual ele pode evoluir. Porque se não houver um correto posicionamento de nós, seres humanos, quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, em relação à família, em relação à maternidade, a nossa raça, a nossa espécie não vai poder ir para frente. Porque se você abandona uma criança, se você cria mal uma criança, se você projeta coisas negativas numa criança, até antes dela nascer, ela vai ser prejudicada no futuro. Ela vai manifestar isso na forma de distorções psicológicas, de problemas sociais, né? Os maiores que a professora que enfrenta todo dia lá, né? Crianças
que têm pai e têm mãe, mas que são abandonadas, né? Porque os pais não se conscientizam que aqueles seres ali são advindos deles e que precisam ser cuidados por eles, né? E realmente o Geoffrey Hodgson e Beza, muito conscientes desse trabalho, desse grande anjo que é a Maria, que foi Isis, que foi tudo, né? Ela pede realmente que haja um trabalho de conscientização. Tanto é que essa chamada revolução feminina tal tem que culminar nisso. E provavelmente são aposta do próprio livre-arbítrio, que a próxima vinda do Cristo se dará num corpo feminino. Porque ele disse assim, o único que vai poder instituir o sacerdócio feminino, porque as igrejas todas hoje querem ordenar, sei lá, tem que olhar o nome, padres, mulheres, bispos, mulheres e tal. O livre-arbítrio diz assim, o próprio instrutor do mundo vai ter que vir num corpo feminino e ele instituir o sacerdócio feminino. Porque está uma avacalhação completa, né? As igrejas... retomar, podemos até dizer que para nós que temos uma perspectiva, resgatar, reinstituir, né? Porque a gente está falando... Porque realmente está meio avacalhado o negócio. Está meio avacalhado. Esses rituais que existem hoje são, né, na verdade, o patriarcado começou há uns 3.000 anos antes de Cristo, que tem uns 5.000 anos de história. Não sei porquê, não me perguntem porquê, porque realmente não consegui entender por que houve toda essa predominância masculina, quando sabidamente lá atrás, né, havia o contrário, havia o matriarcado, eram as mulheres que dominavam fisicamente as riquezas e controlavam tudo. Só o Salvador mesmo que pode, né? Na era de Ares, que mudou. Quando entrou a era de Ares, era mais uma avacalhação do signo de Ares. É o signo de Ares que avacalhou o negócio? Só podia, né? Não sei, só a bobagem que a gente faz. Depois ele fez que era um signo passivo, que deveria haver um aspecto de unidade, de devoção a toda a humanidade. Não pegou bem por causa, não pegou. O cristianismo foi arrebatado. Continuou o patriarcado, né? Então eu vou... Mas na época do descobrimento... porque os signos estão fazendo a precessão de Macharré, né? Quer dizer, de Áries para Peixes, para Aquário, né? Tá vindo para trás, é uma precessão ao contrário. Eu vou parar já por aqui, para nós abrirmos para perguntas, né? Que eu já falei o que eu gostaria de falar para vocês, senão vai ficar muito